A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. Ontem teve a grande reunião de ensinamentos da Congregação Cristã no Brasil, onde reuniu os cooperadores de jovens, cooperadores de adulto, ancião, diáconos, enfim, todo o ministério, para ser passados os ensinamentos e algumas correções, alguns acertos que, pelo que eu vi aqui, são muito interessante, uma coisa muito necessária. O que eu recebi, irmão, foi isso daqui, a gente não sabe, eu não sei a veracidade. Eu vou ler tudo que eu recebi e vou comentar com vocês. Depois, se surgir outra coisa, se for alguma coisa diferente do que eu li aqui, eu faço um outro vídeo. Mas já digo aqui que se for isso que veio, a gente já vê uma grande evolução na instituição. Uma mudança, que mudança sempre veio. Às vezes as pessoas, dependendo de alguém que ele segue, alguém que ele assiste, que só mostra raiva, ódio, assim, uma coisa pela denominação que está no seu ser interior. Mas na verdade, irmãos, em outras pessoas que a gente vê que congregam em alguns lugares, não podem ser tomadas pelo mesmo espírito. Porque às vezes a região que ele está são irmãos que estão no ministério, precisando de um apoio, de um entendimento melhor, esperando que isso acontecesse, algumas coisas que viessem mais ensinos, né? São pessoas boas, pessoas que não têm que ser punidas por uma raiva de alguém que não vai acontecer aquilo que ele deseja. Por exemplo, taxar que todos vão para o inferno, que estão na CCB, né? Que ali é uma seita, porque tem isso, isso e isso. Sabendo que muitas das vezes algumas denominações, e até, diga-se de passagem, reformadas, têm conceitos bíblicos que eles entendem, né, algumas coisas que eles entendem que você poderia também chamar de seita. Até falo com um irmão, seita é sempre a dos outros, né, nunca a nossa. A congregação chamava muitas outras de seita, os de primo, os da Assembleia de Deus, pelo menos ainda eles chamavam de primos distante, como diz o Paulinho do Jardim Paulista, né? Uma maneira de tentar diminuir o povo da Assembleia de Deus. Mas essas questões de seita a gente tem que analisar muito bem para poder falar, né? Porque quando você tem um grupo de pessoas que acreditam em uma chave hermenêutica sendo calvinista, pode até ter conceitos de Calvino, que ele acertou muito bem, assim, né, das escrituras, mas nem ele esperava que iam adorar tanto assim e criar ele como uma base, um fundamento e criar até estátuas dele, como tem algumas denominações. Então, quando fala em idolatria, esses também têm os seus lados, essas vertentes, o campo religioso, denominacional, tudo isso, irmãos, tem as suas... Se você for parar para analisar e saber as coisas que praticam algumas... Então, irmãos, todas precisam de uma reforma, um avivamento. A congregação é uma igreja nova. A crítica está sempre usando isso para atacar uma igreja nova que se intitula Graça. Certo, né? Errado isso daí. Só que, como sendo uma igreja nova, ela precisa aprender, evoluir. Eu estou aqui há 4 anos fazendo vídeo sobre a congregação, há 4 anos tentando ser crítico construtivo, embora sofra ataque dos que são a favor da igreja, sofra ataque também dos que são contra ali, os críticos mais ácidos. Aliás, usaram até live para me atacar uma vez, sem eu dever, sem nem saber o que eu fiz de tão ruim assim, para a pessoa tentar esculachar e acabar com o meu canal. São pessoas que dizem convertidas, mas estão longe disso, está longe disso, só conheceu algumas verdades bíblicas e já se diz que está num caminho, já está, né, levando pessoas para batizar em outro lugar. E eu sempre falei aqui de maneira ponderada algumas coisas, sempre tentei trazer à tona umas verdades, mas às vezes era atacado sem quase bater na instituição, sem falar nada, era atacado por esses idólatras que hoje agora vai ter que ouvir nos ensinamentos. Agora vai ter que ouvir aqui uma reformulação. Se for tudo isso daqui, é uma luz que está tendo o ministério da CCB. Não tem como você falar que não. Até a crítica às vezes nunca tá bom para eles, vão tentar ficar atacando. E é igual criança, né? Quando você bate demais, um pai que bate na criança. Eu trabalhei com um sistema prisional. Quando você pega um prisioneiro, né? Vamos falar assim, e fica batendo nele, ou falando, não pode fazer isso. Chega uma hora que ele se conforma. Ele nem sai esforço em melhorar nada, porque tá sempre apanhando, né? Por qualquer coisa, por qualquer motivo, né? Vamos ler aqui, ó.
Aqui diz que é tópico 12. Eu não sei, igual eu falei para os irmãos. A gente vai ver a veracidade depois se está tudo certo isso aqui. Ensino da palavra. Precisa-se de dedicação dos ministros no conhecimento e leitura da palavra. Não devemos errar nos fundamentos. Ontem eu fiz um vídeo aqui já lá de um cooperador falando contra o aprendizado da Bíblia, né? Porque aí quiseram até justificar. Ele falou, não, ele está falando de estudo de outra denominação, de teologia. É nada, ele está falando contra aprender a Bíblia mesmo. Tem muita gente assim, né? Porque estudos tendenciosos tem bastante por aí, né? Errados. Então, mas o que tem que ter é uma formulação e um entendimento uniforme de uma comunidade, seja da congregação, seja de outra igreja, para todos ali falar a mesma língua. Não é um pregador lá falar uma coisa numa CCB, numa comum, outro pregador falar de outro jeito, e eles não ser punidos quando erram, porque os membros têm punição, tem que tirar liberdade, tem não sei o que, afasta do cargo o músico, fica de banco. Mas o pregador fala cada coisa. Hoje em dia estão gravando aí, ó, soltando cada coisa nesses canais Pro CCB, por exemplo, do CCB Sem Reforma, coloca pregações lá que o pregador desfaz até o que o Braz pregou. E aí tá tudo certo, tudo certo. Ele não é cortado, ele não é tirado. Aqui na região, eu não gosto de falar em respeito a algumas pessoas da cidade aqui, sabe? Porque se eu for falar as coisas que tem aqui, irmãos, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque é uma coisa que acontece muito, né? Falta de conhecimento bíblico. Falta de não entender nem o fundamento das escrituras. As pessoas não sabem por que vai na igreja por causa de alguns pregadores. Não sabem por que está lá dentro. É lamentável, é uma lástima. Não sabe por que está ali. Eles entendem que está ali dentro todo dia, cumprindo, batendo carteira, está servindo a Deus. Mas lá fora, no seu dia a dia, não sabe nada. Não sabe nem o que Jesus fez por ele. Na realidade, o que Jesus fez por ele. Não consegue entender e colocar isso no coração, porque o pregador não consegue transmitir. Vamos lá. Tópico 14. Segundo aqui, o verdadeiro ofício do ministério da palavra, né? Não devemos deixar o texto bíblico de lado e pregar sentimentos pessoais. Não devemos pregar o que o povo quer e gosta de ouvir, na busca de sermos pregadores famosos. Isso aqui, ó, existe muito, né? O texto bíblico ele fica de lado, ele só leu por ler. Agora a gente pode falar, porque tem o ensino, né? Antes a gente falava, eles falavam, esse crítico, não sei o que, me confunde com outros aí que vê uma pregação e alguns 2 erros, desfaz a pregação inteira. E se for fazer isso aí, esse é então pregador da Assembleia de Deus, tanto aqui, batista que eu já fui, ou presbiteriano que eu fui aqui na região, irmão, tem pregador que só fala da vida dele, não sabe nem explanar uma palavra direito, né? Mas isso aqui ocorre, né? Que de sentimento pessoal, deixa o texto de lado e ele prega de si mesmo, porque muitas vezes ele soube alguma coisa de alguém ali, ele joga em direta, ele prega para atacar alguém. Sinto muito, mas vou ter que falar, aqui nessa cidade tem pessoa assim, aqui na região tem pessoa assim. Já fiz um vídeo aí do próprio Gil Scarcelo, ele fez isso com um irmão que era ex-cooperador de jovens, teve que acontecer o divórcio, ele foi lá para ficar falando justo no dia que ele estava lá, não foi para ensinar isso, mas usou a pregação. Não usou para instruir a Irmandade por que estava acontecendo aquele negócio, aquele processo de tirar o cooperador de jovens. Então não pode fazer isso. Jogar sentimentos pessoais. Eu tô tão amargurado, então eu vou pôr tudo para fora aqui na hora do púlpito. Aí chega no final da pregação, às vezes a pregação estava até boa. Mas quantas vezes eu não vi isso aqui? Aí fala assim, Deus está mandando falar, eu vou falar. Aí tapa os ouvidos, porque aí foge do texto. Ou é condenação, ou é vitórias, né? É sempre assim, e deixa um povo alienado pelo próprio sistema, até o próprio pregador. Você acredita nisso? Porque ele prega tantas bênçãos, tanta maravilha, e ao mesmo tempo ele condena tantas pessoas, deixa um fardo pesado que não é de Jesus Cristo. Aí a pessoa fica naquela incerteza, naquela amargura o resto da vida. Será que a bênção não está vindo para mim porque naquela outra pregação eu fui para mim? Será que... Irmãos, o evangelho não é nada disso, irmão. Não é nada disso. Vamos continuar aqui. Não devemos pregar o que o povo quer e gosta de ouvir na busca de sermos pregadores famosos. Isso aqui tem de monte, né? Mandar bala no inferno, vai ser um céu, filho. Isso tem de monte. O Braz mesmo com as pregações do Luiz Carlos e do Salvador Bueno, que estão tentando, né, trazer um pouco mais de conhecimento. Também não é aquele conhecimento detalhado, tem que ser, viu? Aquele negócio de entrar em
em coisas, detalhes, que depois fica aquele briga de quem é melhor que o outro, sabe? E aí a gente vê até esse podcast, um tentando ver, disputando assim, quem sabe mais que o outro da Bíblia. Produção nenhuma no evangelho isso aí, produção nenhuma. Teve, por exemplo, um dia que Luiz Carlos pregou Isaías 53 e Salvador Bueno pregou Isaías 53 no outro dia. Uma palavra simples, uma pregação simples, nada cheio de coisas complexas para que o povo que nem entende fica tentando ouvir para inglês ver. E aí, né, fica aquele negócio amarrado. Teve falhas, teve erro, mas pregaram o mesmo sentido ali. A essência daquele contexto. Você entendeu? E não ficar ali, aquele pregador que gosta de fazer barulho, aí faz uma lotação para ir lá ver fulano. Esse tempo atrás foi aí, acho que R$60 para um, pra ir lá não sei na onde, e deixa as comuns vazias atrás de pregador. Ou o pregador vem e lota a igreja ali, né? Alarico Munhoz, lá o povo fica atrás dele. Deixa pregador para ir lá, porque o outro que explica a palavra, eles chamam que é fria, né? E gosta de profecia na vida. E aí foi atrás do Alarico. É uma coisa que eu vou falar pra vocês. Aliás, coitado do Alarico, né? Eu contra a situação aí de pregação dele, a maneira que ele exerce seu ministério, mas não contra a pessoa dele. Esses dias pegaram ele pra falar aí num canal aí que ele tava olhando pra uma menina. Aquilo lá foi é uma tremenda palhaçada essas coisas, viu? A pessoa é casado, por certo tem filho. Aí vem uma história daquela maluca, meu Deus do céu. Pessoas que dizem isso estão resgatados, salvo aí, inventando cada coisa. Credo. Puxa, eu não imaginei que pudesse fazer uma coisa dessas inventando tanta mentira. Vamos aqui. Tópico 15. Perigo de ler e aplicar versículo fora do contexto. Isso acontece muito, né, irmão? Quando você não entende o que leu, ele vai falar o quê? Ele vai ter que falar outra coisa. É simples assim. Não devemos pregar com base em um único versículo. Existe contexto do versículo do autor e da revelação geral da Bíblia, é claro, né? Isso, ele pode até ter uma referência em outro texto daquilo que ele leu. O pregador ele pode saber disso, que tem uma referência lá e falar sobre aquilo lá que está falando sobre o mesmo assunto. E isso que faz com que as pessoas revigorem o ânimo na fé, né? Isso que faz com que as pessoas alimentem a sua fé. É uma pregação explanada naquele contexto para se entender melhor. Aliás, tem até pregadores que se dizem aí tão teólogos, ensinados, que eles fogem do contexto, porque eles ficam querendo mostrar que sabe tanto, vai lá não sei na onde. E a essência da pregação, num contexto geral, ela vai se esvaindo, ela vai sumindo. A pessoa se perde, os mais simples, porque existe seres humanos com mais difícil de entender que o outro, ele fica perdido, né? Mas vamos ver aqui, pregar com, né, não pode pregar. Isso aqui o Alarico fez uma vez que eu achei. Ele leu lá, fala assim, como é que é? Eu tinha até anotado aqui, quem dera Deus me ouvisse, me desse o que eu espero, né? Que Jó desejava ali a morte, e o povo usou essa passagem, ele leu isso aqui e fechou a Bíblia. E aí usou isso para bênção. E Jó, na verdade, estava pedindo para Deus a morte pelo sofrimento que ele estava passando. Ele usou esse contexto para isso. E aí eles colocaram muitas vezes no Facebook essa frase, quem dera me ouvisse, me desse o que eu espero. Meu Deus, como é que pode ser isso, irmão? Eu tô tentando ler a Bíblia, mas vocês ficam aí falando língua estranha, é a hora que eu vou ler, vocês ficam aí, falando língua estranha. Aí eu não consigo ler. Mas graças não é o que eu tô falando, né? É o ensinamento. Graças ao ensinamento de não ler um versículo só e entender o contexto, isso pode mudar, é uma esperança, né? Vamos ver aqui, 17, tópico 17. Jesus é o caminho e a verdade. Isso aqui é interessante. Jesus é o caminho e a verdade. Devemos ter cuidado com falar como este é o caminho, pois nenhuma instituição é o caminho, apenas Cristo. Nenhuma instituição, nenhum youtuber, pelo amor de Deus, parem de brigar. Tem youtuber aí, a mesma pessoa que não gosta de mim, não gosta de ninguém. Eu comecei a ver aí que não gosta de ninguém. Eu acho que dificilmente gosta dos que estão na casa dele. Porque ele é terrível, briga com todo mundo, ninguém tá bom, só o que ele fala. Aliás, vai ter um encontro aí, né, desse povo aí, libertos por Cristo. Eu acho que é esse aí o nome, meu Deus do céu. Vamos lá, Jesus é o caminho. Devemos ter cuidado com falar como este é o caminho, pois nenhuma instituição é o caminho, apenas Cristo. Essa é a realidade, nem CCB, nem outra denominação, apenas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o que traz a vida, a liberdade de viver nessa terra,
né, com o fardo leve na qual ele nos proporcionou, e não instituição e seus dogmas carregados como os fariseus faziam, né? Porque essas pessoas não entram no céu e não deixam os outros entrar, porque eles colocam sobre si fardos que eles não conseguem carregar, e a realidade, o amor, a essência do evangelho, do verdadeiro convertido, que produz frutos, obras boas nessa terra, por salvação, por gratidão, essa pessoa vai deixando de cumprir, porque ele é zeloso pelas observâncias de algumas coisas na vida, mas outro lado, ele se justificou nessas observâncias, e o amor ao próximo verdadeiro, aquilo que Deus quer realmente da pessoa, segundo 1 Coríntios capítulo 13, nada adianta dessas outras coisas que se diz e não ter amor. Então essas pessoas vai deixando de lado por tantas observâncias que eles já se justificam por estar andando direito. Comentam aqui no canal de Caminho Estreito que o pessoal quer a porta larga, porque daí ele está na porta estreita. Qual que é a porta estreita? Está dentro da congregação, não usa uma bermuda, né? Nem dentro da casa. Eu tenho parente assim, se falar para ele pôr uma bermuda no calor, casa de eternite, o sol de rachar. Se falar, ele fica bravo, ele fala, jamais. E aí, por exemplo, isso aí é a porta estreita deles. Vamos lá. Tópico, tô no 20, né? Esse aqui 17, que é não chamar a igreja de caminho, mas tem que ser cobrado. O povo fica lá, tamo aqui no caminho, vamos caminhando. Tá batendo cartão na CCB. Saiu do caminho, corrompeu do caminho. Às vezes a pessoa é mais crente que ele lá fora, ou serve a Deus em outra denominação, e Deus avalia o ser humano em si. A salvação, mesmo vocês mesmos dizem que é individual, e não se ele está dentro da CCB, né? Mas eu acho que isso aí está acabando, irmãos. Tem muitos irmãos já abrindo a mente para essas coisas, graças a Deus. É claro que sempre quer que estejam dentro da CCB, isso é a realidade. Mas vamos aqui no 20. Efeitos do perdão de Deus. O perdão tem efeitos exclusivamente pessoais e não podemos julgar quando ocorreu ou não com alguém. Todos são pecadores, olha só, e necessitam de confissão diária de seus pecados. Somos perdoados porque Cristo é a propiciação e a satisfação da justiça de Deus. Cristo, Jesus Cristo, é aquele que veio na terra e tirou o pecado do mundo, e ele advoga por esses, porque infelizmente esses não saiu da carne. Paulo fala que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, o mal que ele não queria, acabava fazendo, porque estava num corpo carnal. A pessoa tem que se abster do pecado, não porque a denominação manda, isso aqui é errado, isso aqui, mas às vezes nem entende que é pecado, né? Porque é só sexual para alguns. Ele não sabe que ele é inteiramente corrompido por outras coisas, pecados graves. A gula, irmão, alguém não percebe, mas ela até mata pessoas, mata mais cedo. E ele não percebe que ele está sendo guloso. Eu vi vídeo de um irmão aí, tem um TikTok lá, não sei, fez um vídeo lá, comendo um monte de bife, falando assim, eu vou comer uns 10, não sei o que, tá muito gostoso. Isso é gula, não tem como fugir, a Bíblia não distorce não, irmão. Você não conseguir, e as pessoas geralmente nem vê que está em pecado. A gula inclui guloseimas, açúcares, aquilo que você não consegue tirar da sua vida por vício. Açúcar é um vício. Tem gente que consegue adoçar um pacotinho de Tang, que já vem doce. Tem gente que não consegue tirar um refrigerante, que às vezes está até fazendo mal para ele. Isso é um vício. O açúcar ele é mais viciante do que a cocaína. E isso foi feito teste em ratos de laboratório. E isso é um pecado. Você não consegue se abster nele. Mas a pessoa, por isso que o crente, ele é chamado de santo na Bíblia, porque ele busca santificação. Não quer dizer que ele é santo literalmente, porque ele comete esses pecados aí. Só que diferente, quando ele reconhece que ele é pecador nessas coisas que ele acha que não é pecado, ele busca resolver isso com Deus, com Jesus Cristo, que é o advogado. Ele busca se acertar, ele cai, ele se levanta, muitas das vezes ele quer abandonar esse vício e não consegue, mas aí ele está sempre entregando isso a Deus e confessando, você entendeu? Então, mas as pessoas não, eles têm a mania de julgar os outros. Aquele ali é um pecador, porque ele pecou lá atrás, né? Caso de fornicação de um jovem, não sei, às vezes o jovem tinha ali seus 20 anos, depois fica 20 anos sem liberdade, já está com 40 anos nas costas. Não é a mesma pessoa mais nessa igreja, nunca mais. Por mais bom que ele seja, melhor do que outros que estão ali dentro, sentando, esquentando aquele banco todo dia, ele não é a mesma pessoa mais, você entendeu? E é taxado de pecador. Ele pecou. Mas caiu na besteira de contar para esses anciãos fariseus
que na verdade esses sim estão correndo um grande risco na sua vida, e aí ele ficou cortado, e aí fica esse julgamento, como está falando aqui, ó, o perdão tem efeitos exclusivamente pessoal e não podemos julgar quando ocorreu ou não com alguém. Todos são pecadores e necessitam da confissão diária de seus pecados. Somos perdoados porque Cristo é a propiciação. Todos precisam da confissão diária, confessar. Isso, falar assim, vai entrar no céu limpo de mão, puro de coração. Os santos são pessoas separadas do mundo, separadas daquele que ele acha que pode fazer de tudo, que tá tudo certo, não tá nem aí, entendeu? O que ele vê, aquele erro dele, não, isso aqui é... Não, o convertido ele sabe que ele tá errado e pronto, acabou. Mas isso é entre ele e Deus. Também não pode ficar andando amargurado na vida, porque quando ele fala com Deus, tem intimidade com Deus, conforta ele sente o perdão de Deus e caminha firme na fé, não abandona a fé. Porque ele sabe que o verdadeiro amigo dele é Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. O homem, se depender do homem aí, te derruba mesmo, E esse que te derrubou, ora pra ele, pra ver se ele levanta na verdade. Vamos lá. Aqui fala que tem um tópico que diz que a perversão da pregação leva cada vez mais o pregador a amenizar os propósitos da salvação, anunciando que o povo gosta de ouvir, e em detrimento da verdade do evangelho, em muitos lugares vemos que o púlpito tem sido para usos terapêuticos carnais. Isso é verdade. Salvador Bueno fez uma bela explicação sobre ir na igreja, para buscar a palavra, e ele falou que as pessoas vão na igreja para adorar a Deus. Você vive a sua vida diária, a sua vida aí de problemas, acertos, levantos, e vai na igreja para se alegrar com seus irmãos e adorar a Deus, cantar hinos, louvar a Deus, porque isso é viver igreja, não é cada um pensar em si, tanto que busca pregação e as pregação condena os outros, usa até as pessoas para separar daquele que ele acha que é pecador, então ele não vive igreja, ele vive pensando só nele. Mas as pessoas vão na igreja para adorar a Deus, e a pregação, a palavra é uma consequência, você vai lá para ouvir a pregação das escrituras, mas as pessoas têm feito a denominação como um lugar de buscar, e é isso que pode derrubar a denominação inteira com os anos, porque as pessoas vão ver que aquilo que ele busca é só para ele, interesses carnais, satisfação de si mesmo. Deus não está aqui para ficar cuidando que nem babá a vida inteira de uma pessoa, a pessoa também tem que ser um pouco grata, não é só preciso ver o que eu vou fazer amanhã, será que eu vou abençoar, será que você tem que lutar pela vida, pelo sustento de cada dia, e esperar que Deus abençoe, e esperar que você vai ser grato também, Mas é isso aí, irmão. Depois a gente faz outro vídeo, eu espero que vocês entenderam algumas coisas aí que eu passei. Peço aos irmãos que perdoem aí, às vezes, se eu falei alguma coisa demais, mas depois a gente vê e acerta aqui, que a gente não pode também ser dono da verdade, não é mesmo, irmãos? Deus abençoe grandemente a todos, se inscreve nesse canal, entra lá no canal do Medita Fé, do Instituto ali de Londrina. É um instituto que está à frente em prol do reino de Deus, de trabalhar pelo Evangelho. Nosso irmão Juliano Francisco, que foi consagrado ali, pastor, sem denominação nenhuma, foi só... Os pastores de algumas denominações se uniram, de várias denominações, então não foi para uma denominação específica. Ele queria levar o evangelho de forma efetiva e criou o instituto ali, Medita Fé, então está ajudando pessoas da melhor maneira possível. Então se inscreve lá nesse canal e se inscreve nesse canal aqui, deixa seu like, comenta aí o que você achou. Espero melhoras daqui para frente e que isso aí não fique só no papel, Deus abençoe grandemente, paz e graça verdadeira no coração de todos e até o próximo vídeo.